Mensagem do céu. Amados meus, eu tenho uma grata surpresa para vocês. Aliás, é surpresa até para ela, viu, queridos, né? É surpresa até para ela, mas eu tenho de honrar, não é? Honra quem honra, né? Quem tem honra. Então eu queria muito que vocês pudessem ouvir a voz de uma querida minha, né? Que eu vou até puxar ela mais pertinho de mim agora, porque a gente vai ter que desfrutar do mesmo mic e ela tá sem retorno, então ela vai ter que ficar falando pertinho do mic, né? Porque ela não vai ouvir a voz dela. O retorno me ajuda a saber se vocês estão me ouvindo bem, queridos, não é? E eu queria falar um bom dia aqui para ela, não é? Ela já vai dizer quem ela é, e aí nós vamos ter um bate-papo aqui da parte do nosso Pai com vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está vivendo do lado de cá também, e para vocês conhecerem mais um membro do Ministério Som do Céu. Aos pouquinhos vocês vão conhecendo um pouquinho do nosso povo, queridos, não é? As pessoas fazem parte da minha vida e que eu desejo de todo o coração que encham o seu coração também com as experiências que eles têm experimentado. Bom dia, Vera, fala shalom aí. Bom dia, boa tarde também, né, queridos? Boa tarde para quem ouve o reprise das 18h30 e boa noite, Laila Tove, a todos que ouvem aí às 22h30. Mas eu quero falar um bom dia para a Vera que está aqui hoje. Shalom, gente, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite também. Estou aqui tremendo porque para mim é uma surpresa. Queridos, a Vera chegou aqui, na verdade, ela está aí no mutirão, né? O mutirão começou ontem, nós começamos a arrumar a bait para podermos receber melhor os irmãos. Também o estúdio está num lugar muito mais adequado, nós estamos a portas fechadas, eu acredito que até vai melhorar muito o áudio de vocês aí. Também não temos mais interferência, nós estamos na parte superior agora da bait, então não vai ter interferências, algumas interferências que estavam vindo aí, acredito que a gente vai deixar de ter, não é? Mas eu queria conversar, primeiramente, queridos, eu queria conversar um pouquinho com a Vera, como é que se deu o nosso conhecimento, porque tem gente que nós conhecemos no Ministério Som do Céu, mas tem pessoas que vieram nas nossas vidas antes, queridos, não é? Então eu queria muito que vocês pudessem ouvir essa pessoa muito querida da minha vida, na vida de todos, né? Todos que estão dentro do ministério, e eu gostaria de compartilhar, porque a vida dela me traz esperança, queridos, me traz esperança para tantas vidas, não é? Então eu quero muito que vocês possam ouvir um pouquinho. Vera, conta para eles como é que a gente se conheceu aí. Então, gente, eu conheci a Cel através da vida do Renato, né? O Renato já faz parte da minha família, já tem mais ou menos uns 4 anos. E mais ou menos uns 2 anos atrás, ele comentou que a Cel a mãe dele ia fazer um programa de rádio. Eu já pedi tudo e comecei a ouvir desde o início. Desde o início do programa da Cel, estou acompanhando assim, muito difícil eu não ouvir um dia, porque o dia que eu não ouço é assim, para mim fica diferente, tudo diferente. Queridos, ela está emocionada, mas ela está falando com todo mundo do Bom Retiro, não é? Todo mundo da internet. Queridos, quem está me ouvindo do WhatsApp, por favor, informe o WhatsApp que eu estou sem celular, consequentemente sem o WhatsApp. Então ontem eu não vi o WhatsApp, não é? E hoje também eu não estou conseguindo acesso ao WhatsApp porque o celular realmente não está aqui, eu não consigo a conexão. Então, amados, é importante a compreensão de todo esse contexto do que a gente está vivendo hoje. E a Vera, o Maércio é uma pessoa que veio para o Senhor há muito pouco tempo, é o esposo dela, muito pouco tempo ele está no Senhor, está crescendo na graça e no entendimento. Eu tenho visto isso, eu não moro lá, né, queridos? Quem tem que dar o testemunho é a esposa que está lá dentro, né? Mas assim, amados, imagina uma pessoa que além de não conhecer, quando começa a conhecer tudo errado, não é? Então assim, nós lemos as Escrituras, que é uma coisa que eu acho muito complexa, queridos, não é? Muitas pessoas leem as Escrituras e acreditam que não se pode viver o que está lá dentro. Muita gente acredita assim, porque essa é a prática, essa é a maneira que as pessoas lidam com essas coisas. E não foi diferente com o Maércio, só que o Maércio, claro, ele não veio de uma experiência anterior que conhecesse o Eterno, ele já entrou no sistema que não era um sistema bíblico, porém era um sistema que utilizava a Bíblia,
Não é um sistema bíblico, mas usa a Bíblia. Esse que é o problema. Então, e ele é crítico, né, Vera? Muito crítico. Nossa, eu sou casada com o Márcio faz 3 anos e meio. Assim, eu casei com ele, mas depois, né, a gente só conhece a pessoa depois que casa. Ele é assim, o Márcio é uma pessoa muito sistemática, assim, ele é um pavio, meu marido é um pavio. Mas assim, foi uma luta, assim, porque ele era muito ligado à igreja, né? Ele não era ligado ao Senhor. Foi uma luta constante. Depois que eu conheci o Senhor verdadeiramente, eu comecei a orar ao Senhor e ele é irresistível. Ele falava para mim que o Senhor não tinha que falar comigo, tinha que falar com ele. E eu comecei a orar e foi onde aconteceu. Mais ou menos uns 3 meses aí, ele tem se voltado assim para o Senhor verdadeiramente. E assim, a nossa vida tem mudado a cada dia, a cada dia. Quando a Cel falou para mim que a gente ia ter uma querrilá na minha casa, meu coração se encheu de alegria, mas eu sabia que não era o tempo ainda por causa dele, mas eu creio que o Senhor tem feito a obra na vida dele, tem feito a diferença, assim, esse ministério pra gente. E assim, queridos, a Vera, ela é mãe do Guilherme, que o Guilherme já deu algumas entrevistas pra gente, participou de alguns programas conosco, não é? E assim, sempre, amados, que você iniciar uma carreira verdadeira, vão vir obstáculos, queridos. Vocês acham que o adversário das nossas almas, ele não vai querer te impedir de ter uma comunhão perfeita, de ter uma comunhão plena? Você acha honestamente que a alegria no reino, no império, na verdade, o adversário não tem reino, viu, queridos? Ali é um império, é ditatorial, não é? A mente do mal, ela é unida, não é por terror, por medo, mas há uma unificação, um modo mental de ser. Eles são unânimes. Nós não temos unanimidade, mas o império das trevas tem unanimidade. Por isso eu acredito que Yeshua sempre intercedeu para que nós fôssemos um, justamente por esse motivo, por o fato da gente, nós não entendemos o que essa unidade significa, e o mundo quer essa unidade, viu, queridos? O mundo está buscando uma nova ordem, está buscando criar uma moeda única, está buscando criar situações sem fronteiras, não é? Até há comerciais aí de teles, não é? De teles dizendo o mundo sem fronteiras, não é? E, queridos, a tecnologia quer criar um modo de você ouvir numa linguagem única, não é? Você vai colocar um aparelhinho e a pessoa está falando lá em aramaico, está falando em grego, está falando em mandarim, e você vai estar ouvindo no seu idioma de origem. O mundo tem procurado, desde que aconteceu Babel, desde que aconteceu a confusão das línguas na Torre de Babel, o mundo tem procurado a unificação de novo, queridos, que é o equilíbrio. Eles querem voltar ao equilíbrio, não é? Mas nós, amados, parece que eu fico impressionada como há divisão, não é? É uma congregação contra a outra, todos têm o mesmo Messias, todos dizem que Yeshua é Senhor ou Jesus é o Senhor, todos aparentemente acreditam que nosso Senhor veio, viveu, morreu, ressuscitou dos mortos e por meio dele nós temos livre acesso ao eterno, acesso ao novo nascimento e acesso a sermos cheios da Ruach HaKodesh, de sermos preenchidos pelo Espírito do Santo. Todos dizem que acreditam, não é? Todos dizem que acreditam, não é? Na ressurreição dos mortos, no julgamento divino. Todos dizem que acreditam na mesma coisa, mas é impressionante como se degladiam. E aí aconteceu que eles estavam nessa congregação não sei há quanto tempo, nós não vamos nem mencionar onde de maneira nenhuma, não é nosso interesse aqui de expor ninguém. Mas eu acho importante que vocês ouçam o que houve, porque nós nunca, jamais, queridos, nós nunca motivamos eles que eles deixassem a congregação, viu? Nunca. E como é que foi isso, Vera? O que aconteceu? O desencanto do Maércio? Porque ele era ativo lá também, né? Sim, ele tinha 2 ministérios, né? Ele cuidava de 2 ministérios, ele era super ligado assim, ao pastor, à congregação em si. Mas, assim, quando eu comecei a orar ao Senhor, eu falei, Senhor, o Senhor tem que falar com ele, não é comigo mais.
E aí um dia nós fomos na congregação, no culto, e o Senhor acabou falando de uma forma muito dura, assim, eu creio, porque não tinha outra forma dele sair, não naquele momento. E aí o Senhor falou sobre dízimo. A gente já não estava mais assim dizimando, a gente estava ofertando na igreja. Só que a gente também já não colocava mais nome no envelope, porque acho que a gente não precisa disso, né? É o Senhor que tem que saber o que a gente faz. E aí o pastor falou uma palavra muito dura. Ele disse que quem fosse batizado naquela igreja, quem tivesse ali compartilhando lá e não tivesse dizimando, ofertando, a gente era ladrão, estava assim roubando a eles. E isso foi muito forte, assim, foi direto no coração dele. Aí ele já levantou, já ficou irado, ele falou, vamos embora. Eu falei, não, vamos esperar, né? A gente saiu do culto e ele nunca mais quis voltar. Depois ele voltou sim para falar com o pastor, mas não falou sobre esse assunto, né? Não falou que o Senhor tinha direcionado a gente para outro ministério. E assim, a gente tem vindo a graça do Senhor nas nossas vidas agora. Quando ele saiu de lá, ele explicou para onde ele estava indo. Como é que foi isso? Compartilha para que as pessoas entendam um pouquinho disso. O pastor sempre pergunta, né? Para onde que a pessoa está saindo? Para onde ela está indo? Ele disse que nós estávamos indo para uma congregação judaica messiânica. Aí ele ficou muito bravo, ele assim estalou os olhos assim e falou, não, isso não, eles não falam nada, bateu na Bíblia assim com a mão e falou assim, eles falam tudo contra a palavra, assim, mas ainda bem que o Márcio já tá, assim, ele já estava assim vindo há um bom tempo aqui na congregação, aqui no Som do Céu, né? E assim ele não ouve muito a rádio, mas eu converso muito com ele. E aí ele falou, não, pastor, não é bem assim. Ele falou pro pastor que não era bem assim, que ele estava ouvindo a palavra verdadeira. E foi isso. Impressionante, queridos, que depois então o pastor disse o seguinte, olha, por favor, não conte para os membros aqui o que você está aprendendo lá. Né? Não venha dizer, imagina, é como se a gente fosse pescador de aquário, né, queridos? Nosso trabalho, ele existe para cuidar das vidas que não conhecem o Eterno, né? E eu tenho visto esse crescimento na vida dos dois, né? A gente está sempre junto ali no WhatsApp, a gente vê as preocupações das pessoas. Queridos, a pessoa sempre vai falar as coisas que ela tem no coração dela, não é? No cotidiano. Eu já falei que no momento de ira, essa coisa de usar isso na hora da ira, queridos, na ira ninguém fala do que está cheio o coração, queridos. Fala raiva, mágoa, quem vai falar é o mal, não é a pessoa. Não é? Por isso que a gente não pode deixar a ira tomar conta do nosso coração. A gente vai dizer o que não quer, vai fazer coisas que depois vai ficar igual, lembra aquela história que eu contei para vocês de soltar um travesseiro de penas no topo de uma montanha com muito vento. Pega as penas depois, nunca mais, né? Então é importante que vocês possam se guardar no momento da ira, porque a gente lança a palavra que não pega nunca mais, queridos. E isso não pode acontecer com vocês, comigo, com ninguém que serve ao Deus verdadeiro. Nós temos assim, amados, eu já compartilhei isso com vocês. Há momentos que nós agimos e depois nós falamos, Senhor, como eu queria voltar atrás. Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, com o conhecimento que vocês têm, amanhã vocês não podem falar isso desse tempo, queridos. Porque vocês estão tendo subsídio para viverem uma vida correta, para viverem uma vida do jeito que o Eterno deseja. Então, amados, em nome de Yeshua HaMashiach, viva a sua vida hoje, de modo que amanhã você vai dizer, eu teria feito exatamente aquilo que eu fiz. Tá bom? Eu desejo isso para você de todo o meu coração. A gente já vai voltar aqui com a Vera, porque ele nos tem feito habitar em família, queridos. O Eterno diz que ele faz o órfão habitar em família. E eu fico impressionada como é que isso ocorre, como é que ele pode pegar uma pessoa sem família e colocar a gente no meio de uma família, no meio de pessoas que nos amam, no meio de pessoas que nós amamos. Queridos, não tem como, amados, essas coisas serem de modo natural, amados. Olha, pode até ter pessoa que goste de você, mas assim, a tua reciprocidade não é uma coisa simples, entende? Ou vice-versa, você gostar de alguém, mas queridos, eu tenho casos e casos aqui de pessoas
que amam os pais, mas os pais não os amam como eles gostariam de ser amados, não é? Eu tenho N casos aqui de pessoas que amam os irmãos, mas os irmãos não os amam. Irmão, querido, olha, querido meu, querida minha, estou falando de pessoas que carne da carne, sangue do sangue, não se dão, não é? Eu já falei para vocês, dos meus filhos adotivos, não pensem que os que se davam bem eram irmãos de sangue, queridos, não é? Quem se dava bem era quem se identificava. Eu sempre digo que a família não é aquela que tem o mesmo sangue, mas é aquela que está disposta a dar o sangue, não é? Pelo outro. Isso é família, amados, não é? E Yeshua falou, olha, ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a sua vida em favor dos seus amigos. E eu sei o que ele quer, olha, eu sei disso com todo o meu coração. E eu queria perguntar agora para Vera, continuando esse importante bate-papo nosso, Vera, você chegou a fazer o curso Casados, o Bem Casados, você conseguiu, o que representou para você o Bem Casados? Eu acho importante porque há casais que acham que esses cursos para casados é balela, né? Eu estava até brincando que hoje eu também estou com uma outra pessoa aqui, mas depois eu vou falar com vocês quem é que está aqui, não é? O nosso mutirão aqui é uma bênção, viu, queridos? Traz todos os membros do Ministério Som do Céu para cá. Aí vocês vão conhecendo o meu povo, não é? Minha família. É importante isso. E eu queria muito falar acerca dessa... Eu ouço as pessoas falando sobre isso, né? Eu estava falando com a minha amada, a gente estava conversando sobre efeito placebo, né? O que é o efeito placebo? Você não tomou nada, mas a tua mente, ela acredita que você tomou. E aí o organismo passa a reagir, porque ele acredita no que você fez, né? Eu queria muito... perguntar para a Vera, aquilo não foi efeito placebo, né? Aquilo foi uma vida prática, né? Compartilha aqui pra gente, por favor. Ai, com certeza, o curso Bem Casados assim fez uma diferença assim grande no nosso relacionamento, né? A gente aprendeu assim com aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, assim a gente a entender um pouco mais, né? O que o outro sente. Foi muito importante para nós, assim, o nosso relacionamento melhorou bastante. Lógico que tem os altos e baixos, mas a gente aprende a lidar com as situações dia a dia. Eu, pelo menos, aprendi bastante, né? Vera, a mulher sempre cede, Vera. Como é que funciona isso? Nós, como mulheres, nós somos as edificadoras, somos fadadas a carregar o peso, mais pesado realmente fica na nossa mão. Como é que funciona isso? Olha, Céu, assim, no meu caso, assim, especificamente, a maioria das vezes sou eu que cedo. Ele é um pouco difícil, assim, mas acho que tem que ser das duas partes, né? Mas eu acho que a parte mais, assim, pesada fica do lado da mulher, a ajudadora, né? Sempre. A gente tem que, às vezes, pensar pelos dois. Mulheres, eu digo para vocês, eu as amo, viu? Com todo o meu coração. É complicado, viu, amadas? Porque o homem, ele não é edificador, queridos, né? Embora são os homens que estão botando a mão na massa aqui, né? No mutirão. Tá todo mundo no mutirão, pintando parede, arrumando as coisas. Tá uma bênção, queridos. Só vocês vindo aqui para vocês acreditarem no que está acontecendo aqui, né? E chegou um momento ontem que eu queria arrancar os cabelos, mas eu tava eu tô de boné hoje, queridos. Eu não tô de boina, eu tô de boné mesmo. Por causa do pó. Olha, queridos, vocês não sabem o que é pó. Vocês têm de vir na Beit para vocês saberem o que é um ambiente emposado, queridos. Né? Então, ontem, todo mundo aqui envolvido, né? Aliás, eu fiz uma malcriação extrema ontem, né? Deixei minha filha 2 horas me esperando ali na banca de jornal, sem celular, o pai com o celular no bolso e o telefone de casa desligado. Então, vocês imaginam que coisa terrível, né? Nós estávamos muito, muito acelerados, com muita coisa aqui acontecendo, e acabou que a minha filha não sabia vir para cá, né? Sempre a gente busca ela lá em cima, né? Mas uma aceleração que nós estávamos ontem, aliás, a coisa mais triste que me aconteceu ontem, na verdade, a única coisa que foi triste mesmo foi isso, me entristeceu profundamente, né? Impressionante, todos nós, mesmo pegando os recadinhos da Beit e tudo mais, a gente acaba tendo
esses dissabores na nossa vida, não é, queridos? Por isso a importância de um cuidar do outro. E a mulher, meus amados, a mulher, eu particularmente estou me sentindo a reprovada das reprovadas hoje. Mas o meu marido, ele falou, querida, essa culpa foi tanto sua quanto foi minha, e ele dormiu, queridos, não é? O homem, eu não sei como é que ele sublima essas coisas, mas eles conseguem. Vocês sabem que os estados que nós temos, né, nós temos efeitos sobre os materiais, elementos, não é? Nós vamos ter a vaporização, não é? A evaporação, no caso, nós vamos ter, ao contrário, né? Nós vamos ter derretimento do gelo e se tornar no estado líquido, não é? Então nós temos esse degelo, mas nós temos um que chama-se sublimação. O que é sublimação, Céu? Já viu ferro de solda, queridos? Você já viu ferro? Então eles queimam o ferro não evapora. É um estado que passa do estado sólido para uma sublimação, que é uma coisa, é uma coisa misteriosa que existe na física e na química, não é? Imagina, o ferro está sendo queimado e ele muda de estado, ele desaparece, vamos dizer assim. Ele se mistura ao ar, não é? E o homem parece que ele sublima as coisas, ou seja, ele passa daquele estado para outro muito rapidamente, e nós mulheres não acompanhamos, porque a gente não faz isso. A gente, tudo pra gente é ruminante, nós ficamos sentidas, nós choramos, nós ficamos magoadas. Maridos, mulheres ficam magoadas, maridos. Vocês que estão me ouvindo, porque vocês não ficam, não é? Isso não quer dizer que não ocorra com o outro, queridos, né? A gente, para evaporar, o processo é outro, queridos. O negócio tem que ficar líquido, depois ele tem que aquecer para evaporar. O homem sublima, ele já passa do estado sólido para o nada, não é? Mas a mulher não sublima, queridos. Ela é sublime, mas ela não sublima, não é? Então é importante vocês entenderem isso. Porque o que acontece? Às vezes o marido fala uma palavra travancada para a esposa de manhã e à noite, não é? Ele quer que ela esteja toda perfumada, carinhosa, não é? Que ela esteja sorrindo para ele no portão, e se não tem portão, faça um para recebê-lo, não é? Amados, o negócio não funciona com a gente assim, não é? Vocês são rancorosas, não é? Vocês ficam guardando mágoa no seu coraçãozinho, isso não é de Deus. Olha que coisa feia. Amados, isso é a natureza da mulher. A mulher precisa, tipo assim, sabe aquela palavra desconhecida para o homem? Sabe aquela palavra que o homem jamais usa? Sabe? Aquela palavra jamais ele usa. É aquela palavra perdão. Ai, tremeram. Desculpa, não era a minha intenção, não é? Queridos, vocês nunca falam perdão, amados do meu coração. É um tal do me desculpe ou é um tal de trazer as flores depois? O que quer dizer aquelas flores, não é? Aquelas flores é as flores da discórdia, né, queridos? Flores da discórdia. Gente, não se faz isso com seres humanos, não é? Então vocês têm de falar, me perdoe isso que eu fiz, eu não vou fazer, que nem eu tô, queridos. Olha, não dormi. Não conseguia dormir, gente. Eu ficava vendo minha filha na banca de jornal, abandonada. Ela já foi abandonada tantas vezes, gente. Eu mais uma vez fazendo isso na vida dela. Não, ninguém merece. Gente, meu coração deu taquicardia, deu de tudo, eu não conseguia dormir. Eu comecei a orar, falei, pai, se eu não dormir amanhã não tem programa, pai, porque eu vou estar num estado, né, vegetativo, não é? Não vou conseguir fazer nada. Gente, eu me deprimi, e o meu coração parecia, olha, honestamente, eu já vi uma escola de samba, porque tinha lá onde a gente morava, tinha uma atrás. Então eu sei bem o que é uma escola de samba. Parecia que ela se mudou pro meu coração, né? Descompassada, e eu vi ainda a menina ali, ainda estava frio para ajudar a gente. Ai, meu Senhor Salvador, né? Então, amados, a mulher é assim. Ela, quando ela erra, ela também é assim. Ela vai ficar pedindo perdão, me perdoa. Você já perdoou, você nem lembra. Ela me perdoa, mas caramba, eu já perdoei, mulher. Do que você está falando? Mas a mulher é assim, queridos. Não é? A mulher, ela rumina. Por isso que, é claro, a mulher diz que a mulher é mais sensível ao eterno.
É por causa desses adjetivos que a mulher tem, que faz com que ela medite mais, ela se arrepende mais, aliás, mais rapidamente. A mulher é mais fácil de ser convencida quando ela erra, queridos. Não é? Céu, que você não conhece minha esposa. Não, eu sei que eu já conheci algumas esposas que são umas exceções, né? Nunca tão erradas, né? Mas, amados, essas esposas, normalmente, elas não estão casadas, queridos, né? Vocês têm de compreender que é muito difícil o homem ficar ao lado de uma mulher teimosa, não é? Mas os homens têm um pouquinho essa característica, amados, que precisa ser trabalhada, né? Eu não sei se é o desejo de ser aceito, se é a necessidade de não errar, de ser assertivo, de fazer as coisas corretas. Isso pode fazer de um homem ter atitudes brutas, ter atitudes ríspidas, e essas coisas marcam o nosso coração, queridos, não é? Então hoje eu estou também falando aos homens para compreenderem o lado feminino, que é diferente. A mulher também, quando ela erra, queridos, ela também fica com aquilo na cabeça. Aí quando vocês usam isso para falar, sabendo que aquilo já nos torturou, passa uns 2 meses do negócio, aí você, isso aí é igualzinho aquele dia lá, lembra que você me pediu perdão daquilo? Queridos, não façam isso. Perdoou. A mulher já se martirizou sozinha, meus amados, não é? Ela já perdeu os cabelos, que você não vê ela tomando banho. Na hora do banho, você tem que ver a quantidade de chumaço de cabelo que caiu, entendeu? Porque tudo na gente é extremo, queridos. Tudo somatiza. É assustador, né? A mulher fez alguma coisa negativa, quando vai lavar a cabeça, ela fala, da onde está caindo todo esse cabelo? Da sua cabeça, minha criatura, não é? Você enfraquece tua imunidade, não é? Você faz um monte de coisa com você mesma. Tem de saber trabalhar isso. É fácil? Não, tem de buscar ajuda, não é? Eu ontem, não é, à noite, não conseguia dormir, eu fui orar, falei, pai, eu preciso da tua ajuda, eu não vou conseguir dormir. Gente, era o imperdoável que eu fiz, pra mim, não é? Minha filha já falou comigo, falou, mãe, tudo bem, eu voltei pra casa. Gente, eu dei minha palavra com uma pessoa e não cumpri. Isso é muito sério pra mim, principalmente como judia, não é? Era tarde da noite, na quarta-feira, quando ela saiu daqui, era quase meia-noite. E ela falou, eu falei, filha, então eu te pego amanhã às 11. 11 horas ela estava lá, queridos. A parte dela ela fez. Mas a minha... E ela ainda ficou lá, queridos, até 1 da tarde. Né? Então, isso para mim, até agora, queridos, está bem difícil de lidar com esse tipo de coisa. Muito difícil. Eu sei que o coraçãozinho dela foi ferido, não é? Minha mãe me esqueceu. Simples assim, né? E eu vou dizer o quê? Não é? Então, amados, nós somos falhos, nós somos seres cheios de falhas, somos seres que... Vocês não têm noção como é que nós ficamos quando nós sabemos que nós falhamos. Não é? É terrível, né? Acabei de escrever para ela aqui, mas assim... É um dia negro, não é? Um dia negro. E a mulher faz isso. A mulher, quando ela erra, ela vai agir assim. Mas o homem, muitas vezes, quando ele erra, ele não quer falar no assunto, não é? Então, queridos, é importante a gente deixar de lado um pouquinho o nosso orgulho. Vocês vão ver o bem que vocês vão fazer. Você não vai perder sua autoridade perante a sua esposa, queridos. Pelo contrário, você vai conseguir ganhar dela notoriedade, admiração, aliás, fatores essenciais, não é? Para que um bom relacionamento conjugal possa ocorrer, não é? Então é importante, você que está me ouvindo, que você possa saber a importância disso, e eu acredito que o curso Bem Casados ensinou isso com muita propriedade. Não era a gente falando, era do Gary Chapman. Nós usamos 2 livros dele, um da área financeira, que foi Amor e Lucro, e usamos também A Arte de Fazer Amor. Então, porque é extremamente fundamental, dentro de um curso de casados, você tratar da sexualidade. Então, você que está tendo problema no seu casamento, o curso está lá no nosso site, queridos. É de graça, não é?
E não é de graça, queridos, porque você vai pagar energia elétrica para conectar. Eu sei que é genérico, né? Falar isso, né? Quando você conecta na internet, você tem que ter uma internet, então você também está pagando a internet, né? Mas eu estou falando, não tem custo adicional além do custo que você já tem de energia elétrica e da sua internet que você já paga, não é? Então, e é claro, não é? Tudo que vai ser necessário ali para você é que você possa estar tendo mesmo um compromisso com o Eterno. Vera, diga aqui para o nosso povo, então, uma palavra final aqui do primeiro bloco. No segundo bloco, nós temos uma outra pessoa que eu quero falar com vocês. Já a gente vai voltar, mas eu quero que a Vera se despeça de vocês e possa deixar uma palavra para vocês aí. Gente, eu quero dizer para o pessoal do WhatsApp que, apesar de eu não falar muito lá, eu amo todos, eu oro por todos, tá? E queria, sim, desejar um dia abençoado para todos, que o Eterno esteja no controle de nossas vidas. Um beijo no coração de todos. Que lindinha, né? Eu amo essa mulher, gente, eu amo essa mulher, né? E eu quero muito que vocês possam ter esse tempo de conhecer os membros desse ministério, que são uma bênção na nossa vida, uma bênção na minha vida, uma bênção pessoal. Que eu compartilho com vocês. Amados, são pessoas, é até um egoísmo dizer isso, mas são pessoas que me fazem muito bem. Não é bom a gente estar com gente que nos faz bem, gente? Misericórdia, isso é uma graça imerecida, né? Eu tenho certeza que o Eterno tem cuidado de nós. Que tempo valoroso, não é?